Fala fiel, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí pós-jogo do Corinthians, mais uma vitória do Coringão, 2-1 pra cima do Cruzeiro, embalando a quinta vitória consecutiva, galera. O Corinthians não conseguia 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro aí desde 2017, ano que a gente ganhou o último título brasileiro aí, né, galera? Fazia tempo, hein? Se for somar todos os campeonatos também aí, a última vez que o Corinthians ganhou 5 seguidas, galera, acho que nem no Paulistão, hein, se brincar. Mas é isso aí, galera. Libertadores, estamos vendo você, estamos chegando, galera. Passo importantíssimo. Nem vou falar aqui que fugimos do rebaixamento, galera, porque eu criei o canal aqui logo depois do jogo do Corinthians e São Paulo. E desde aquele vídeo eu venho falando aqui que o Corinthians não ia cair, tá ligado? Então, primeiramente, eu queria mandar um chupa pra todos os corintianos que acharam que o Corinthians ia cair. Porque, assim, os antes achar que o Corinthians ia cair, falar que o Corinthians ia cair, até pra jogar uma pressão a mais nos jogadores, comissão técnica, diretoria, a gente até entende, né, galera? Mas o que teve de corintiano aí falando que o Corinthians tinha caído já com a 15ª rodada, mesmo o time se reforçando na janela de transferência, voltando a jogar um futebol bom, alguns jogos não conseguiu resultados, como contra o Inter, contra o Botafogo, jogou bem, não conseguiu resultados, beleza, a gente sabe disso. Mas quem não via que o Corinthians vinha jogando bem, não tinha um futebol pra estar na zona do rebaixamento, cara, ou era muito anticorintiano ou era um lunático. Então, primeiramente, a todos os corintianos que acharam que o Corinthians ia cair, mandar um chupa a todos vocês, beleza? Bom, galera, vitória importante aí, Memphis mais uma vez jogando muito e Yuri Alberto deixando mais uma vez sua marca. 15 minutos de jogo aí, o Corinthians resolveu a partida, né? Abriu 2-0 ali rapidamente, marcação alta, marcando a saída de bola do Cruzeiro, deixando o Cruzeiro passar do meio de campo. Fizemos 2-0 rapidinho ali. Depois é claro, né, galera, que o nível do futebol caiu muito, tava um calor do caramba. Eu moro aqui em São Paulo, é... realmente estava muito quente, tava muito quente. Eu tinha chegado em casa, era 10 horas da manhã, tinha saído de manhã. E realmente tava muito calor, tá ligado? Então sim, o jogo caiu. O Corinthians também, acho que quando fez 2-0, o time do Cruzeiro reserva. Acho que se o Corinthians precisasse se esforçar um pouco mais, teria se esforçado, mas acho que os jogadores ali também quiseram se poupar um pouco. Os próximos jogos que vão vir, acharam que ia ganhar a qualquer momento. Enfim, não importa, galera. É o que eu venho falando. Já faz vários vídeos que eu venho falando isso. Cara, estamos no momento do campeonato faltando 4 jogos pra acabar e a gente tem que ganhar, mano. A gente tem que ganhar, não importa como. Vai jogar bem, se não vai. Aquele jogo contra o Cuiabá, que foi um jogo horroroso, ganhamos. Contra o Vitória começamos mal, ganhamos. E é isso que importa. Contra o Palmeiras, contra a porcada que a gente começou muito mal, os primeiros 20, 25 minutos ali, Palmeiras dominando o Corinthians, a gente ganhou. Então assim, galera, contra o Internacional a gente dominou o jogo e acabou com um resultado de empate. Então assim, no meu ponto de vista, a gente tá na reta do campeonato, que não importa se tá jogando bem, se tá jogando mal, se piorou no jogo, se melhorou no jogo. O importante pra mim hoje, não sei, eu quero a opinião de vocês aqui. Pra mim o importante é ganhar. Somar os 3 pontos, correr atrás dessa vaga da Libertadores, sim. A rodada foi importantíssima, foi muito boa pro Corinthians. O Bahia perdeu pra porcada. E aí o Cruzeiro perdeu pra gente, o Atlético Mineiro empatou, tá? O Vasco joga hoje contra o Internacional e provavelmente torcer pra que perca ponto. E hoje a vaga da Libertadores tá no dia 7, galera. Então, do sétimo colocado hoje, que é o Cruzeiro, o Corinthians está 3 pontos. Do Bahia, a gente tá 2 pontos e vai jogar contra o Bahia aqui em casa. Então, assim, é o que eu tô falando. Não interessa como. O que interessa é os 3 pontos, tá ligado? Próximo jogo aí me preocupa. Não sei a condição do Yuri Alberto, se ele vai jogar ou não. E o Memphis, que já não vai jogar pelo terceiro amarelo. Então, assim, cara, vai jogar contra o Vasco em casa, tem que ganhar. Não importa se vai jogar bem, se vai jogar mal. Se vai começar bem e terminar mal, se vai começar mal e terminar bem. Pra mim, o que tá importando é os 3 pontos, beleza? E todo mundo que falava também aí que o Corinthians, mas o Corinthians só ganhou 5 no campeonato, com 28 rodadas, como que vai ganhar mais 5, 6 até o final do campeonato aí? Ganhou 5 seguidas, velho. E eu vou falar pra vocês, tipo, eu acho que só não ganhou mais, só não já tá melhor no Campeonato Brasileiro, porque como foi avançando ali na Copa do Brasil, foi avançando na Sul-Americana, dividindo o foco, dividindo os elencos, tá ligado? O Corinthians em alguns momentos ali se perdeu sim, o que é normal, tava em 3 competições, brigando pra chegar em 2 finais. Senão o Corinthians já tava até melhor. Por exemplo, o Corinthians hoje tem 44 pontos. Se tivesse tido aquela vitória contra o Internacional, que deixou escapar no último minuto, e aquele jogo contra o Juventude com 2 jogadores a mais, era 4 pontinhos. 4 pontos que hoje a gente estaria em sétimo colocado, tá ligado? E como eu falei, o Corinthians vinha jogando bem. Jogou bem contra o Botafogo lá no Rio. Jogou pra caralho contra o Inter. O que o Corinthians fez contra o Internacional, galera, eu sempre falo, nenhum time no campeonato amassou o Inter como o Corinthians amassou. Então, assim, tipo,
Porra, um monte que nem eu falei, os antes falam que o Corinthians estava caído, já tinha caído, ia cair, pra jogar pressão na torcida, a torcida cobrar jogadores. Beleza, a gente entende. Agora, porra, um monte de corintiano falando que o Corinthians já tinha caído, velho. Aí é aquilo que eu sempre falo, pô, se o Corinthians já caiu na 15ª rodada, velho, pra que você tá fazendo vídeo então falando do Corinthians? Eu criei o canal aqui, galera, quando o Corinthians perdeu pro São Paulo. Meu primeiro vídeo foi um pós-jogo do Corinthians e Internacional. E desde lá eu vim falando que o Corinthians não ia cair. Pô, eu fiz um vídeo simulando a tabela do Corinthians, que o Corinthians terminaria com 50 pontos, assim, e uma projeção difícil pra gente. Alguns resultados ali eu coloquei, mesmo eu achando que ia acontecer, por exemplo, eu achava que o Corinthians poderia sim ganhar do Palmeiras em casa. E lá eu coloquei um empate para os torcedores não me falar que eu tava sendo clubista. E na minha projeção o Corinthians terminava com 50 pontos, já tá com 44, faltando 4 rodadas, tá ligado? Então sim, o sonho da pré-Libertadores, cara, meu, tô torcendo demais pro Corinthians chegar nessa pré-Libertadores. Esse time vai encorpar, esse time com uma condição física melhor, com uma pré-temporada, o Memphis com uma pré-temporada, o Igor Coronado com uma pré-temporada, o elenco mais focado, sem a pressão do rebaixamento, como os jogadores chegaram já foram jogando. Aí eu vejo pessoas falando assim, ah, mas o Corinthians tá na zona do rebaixamento não sei quanto tempo. Véi, o Memphis chegou em setembro. Vários jogadores chegaram, o Corinthians já tava lá embaixo. E aí o Corinthians foi avançando nas Copas, como eu falei, e o foco foi ficando dividido. Yuri Alberto não estava numa boa fase, os atacantes do Corinthians não marcavam. Vocês lembram de tudo isso? O Corinthians jogou pra caramba contra o Fortaleza lá. Se tivesse ganhado aquele jogo, era 3 pontos a mais. Sim, eu via que o time do Corinthians estava jogando bem. Alguns resultados, sim, não vieram. Como muita gente falaram que o Palmeiras amassou a gente por 30 minutos. Sim, e aí? E o Corinthians foi lá e ganhou. E o Palmeiras estava 9 dias sem jogar. O Corinthians tinha jogado em Cuiabá no calor desgraçado. E tinha jogado a semifinal contra o Racing lá na Argentina, tá ligado? Então todos os meus vídeos eu sempre vim aqui, sempre acreditei, sempre falei que o Corinthians não ia cair. Quando o Corinthians venceu o Palmeiras, eu já comecei a falar que o Corinthians poderia sim sonhar com vaga na Libertadores. Aí eu vi muito corintiano falando assim, não, calma, o foco é fugir do rebaixamento, vai jogar contra o Vitória lá ainda, que não sei o que. Sim. E no vídeo eu falei, porra, tomara que os jogadores entrem focados, tomara que a diretoria fale a importância desse jogo pros jogadores. Porque se o Corinthians ganhar do Vitória, eu falei no vídeo, se o Corinthians ganhar do Vitória, aí sim entra pra brigar por vaga na Libertadores. Porque o Vitória lá tá arrancando ponto de muita gente. O Vitória tá vindo de resultados excelentes. Ontem ganhou do Criciúma lá em Criciúma. Muita gente sofre pra ganhar lá também. E o Vitória vem ganhando vem batendo em todo mundo em casa. Então sim, eu falei que se o Corinthians ganhar do Vitória, entra pra brigar por vaga na Libertadores, sim, e pode. E tem futebol hoje pra isso. Tem jogadores hoje pra isso. E cara, se o Corinthians entrar na Libertadores, a Esportes dá sorte aí, resolver trazer mais jogador pro Corinthians, o Corinthians se reforçar, meu, imagine como os antes vão ficar. Eu quero ver os antes enlouquecendo com o Corinthians. É que nem aquele. Vocês lembram do Renato Maurício Prado falando que o Memphis ia vir pra beber caipirinha, que era boleiro, que ia gostar da noite? E agora o cara tá jogando pra caralho, calando a boca dele aí. Você imagina o Corinthians trazendo mais jogadores, ficando mais forte. Mauro César, Flávio Prado, Renato Maurício Prado, Juca Kifuri, Ivan Moré. Esses caras vão pirar com o Corinthians. Se o Corinthians se classificar pra Libertadores e montar um elenco forte, esses caras vão ficar doidos. É isso que eu quero. Quero que o Corinthians deixe eles assim, ó, mais assim ainda do que eles já ficam. E cara, aí galera, agora entrando num outro assunto aí, eu quero muita opinião de vocês sobre esse assunto que eu vou falar, que é sobre o técnico Ramon Dias, tá? Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês deixariam o Ramon aí pra 2025, se vocês manteriam o trabalho dele da comissão técnica, ou se vocês trocariam de técnico. Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta, galera? Porque assim, principalmente agora que teve data FIFA, vários dias sem jogos, né? Aí muitos jornalistas querem caçar clique, querem engajamento aí, e começa a trazer treinador daqui, treinador dali pro Corinthians, que o Ramon já caiu. Vocês sabem, né? Que falaram que o Ramon já tinha caído, né? E então, assim, a minha opinião, cara, eu deixaria o Ramon fazer uma pré-temporada, deixaria o Ramon no Campeonato Paulista, sim. Alguns dias atrás eu até falei, alguns vídeos atrás eu até falei que eu queria que trocasse o Ramon no ano que vem. Terminaria o trabalho do Ramon esse ano, não teria trocado no final do campeonato aí, manteria ele e depois avaliaria assim. E realmente tem que ser avaliado, tem que sentar com ele, ter uma conversa. Por que, galera, eu tô falando isso? Porque eu vi a entrevista que o Ramon deu aí pro GE, cara, uma entrevista muito boa do Ramon, tá?
onde ele admitiu os erros, admitiu que errou, ele e a comissão técnica errou em vários jogos aí do Corinthians, tá? E a gente viu que errou na Copa do Brasil, errou feiamente com aquele time que escalou contra o Flamengo lá. No jogo de volta errou também, porque escalou com 3 atacantes, o Romero aberto na direita, o Romero não rende nada mais aberto. O Yuri Alberto também como centroavante não rende nada, mas ele que achou o Yuri Alberto agora como segundo atacante, o Yuri Alberto melhorou pra caramba na mão dele, o time evoluiu na mão dele. Ele falou que errou no jogo contra o Rasters, então assim, uma entrevista muito boa, onde ele admite os erros, sabe que errou, que é o mais importante, porque saber que errou e admitir, porra, sim, na minha opinião, é um passo muito importante para no ano que vem, se o Corinthians chegar novamente uma semifinal, uma reta final de campeonato, para que ele não cometa os mesmos erros, tá ligado? Então, eu sempre fui a favor de terminar o campeonato com o Ramon e avaliar assim. E principalmente depois dessa entrevista que eu vi que ele deu no GE aí, admitindo os erros, falando que ainda tá aprendendo muito, como gosta do Corinthians, como tá feliz em estar no Corinthians. Cara, eu deixaria ele sim aí. Mas quero a opinião de vocês, se vocês manteriam o Ramon ou trocariam de técnico, beleza? Bom, galera, então é isso. Peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, o canal é novo, vamos criar aí uma comunidade de corintianos, tá? Eu parei de assistir aí esses antes-corintianos que só criticam o Corinthians, falam mal do Corinthians. O Corinthians faz a coisa certa, eles metem o pau, Mauro César Pereira, Flávio Prado, enfim, todos esses aí que vocês já sabem. Resolvi abrir o meu canal aqui e peço muito aí a inscrição de vocês, deixem o like, comentem também, vamos engajar aí, beleza? Ajudem o canal a crescer para que a nossa voz de corintiano chegue cada vez mais forte aí, beleza? Valeu, fiel, um forte abraço, tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo, é nóis.